Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui Filomena Mártir, instrutora de inglês do pré-vestibular social, do projeto Emancipa Rio, ESFETEC, no Polo de Extensão de Nova Friburgo, voltando por mais algumas observações quanto à prova de inglês do CEDERJ. A gente sabe que a prova é basicamente de interpretação e compreensão de texto, mas em vestibulares anteriores, algumas questões se voltavam um pouco para o conhecimento prévio que o candidato tinha ou tem da gramática. Então, a gente vai observar como é que essas questões foram elaboradas nesses vestibulares anteriores. Nessa questão aqui, já de cara, utilizando a técnica do skimming, eu sei que eu preciso voltar ao terceiro parágrafo e encontrar o this, que está em negrito, para tentar encontrar a resposta certa. Então, a gente sabe que o this é um pronome demonstrativo e que significa este, esta ou isto. Então, quando eu volto ao texto e tenho a frase This was in Southwestern Ontario, eu tenho que saber o que vem antes, porque esse this está se referindo a algo que vem antes. Lendo as alternativas, eu busco lá no terceiro parágrafo qual delas aparece antes da sentença, antes da frase que começa com this. E aí eu tenho a resposta correta dessa questão. Passando para a próxima, eles buscam o quê? O contrário de little na frase leave little time for studying. Então, aqui eu estou buscando o conhecimento do candidato em relação aos quantificadores. Também um conhecimento muito básico da língua inglesa, quando a gente aprende o que é contável e o que é incontável. Quais são os quantificadores usados aqui? No caso dessa frase, time, eu não conto. Então, estou usando little. Qual seria o contrário do little? Many ou much? No caso dessa questão, seria o much. Porque many é usado para contáveis, assim como few é usado para contáveis. Então, o contrário de little, much. Letra C. Na próxima questão, o que vai ser cobrado é o conhecimento do uso do tempo verbal. Considerando a expressão de acontecimentos no passado, verbos variam de acordo com a precisão ou imprecisão do tempo. No exemplo extraído do artigo, o exemplo extraído do artigo que reflete um tempo inespecífico é, então eu vou analisar as alternativas, eu vou identificar os verbos para saber em que tempo verbal eles estão, e aí pelo conhecimento que eu tenho da utilização de determinado tempo verbal, que no caso passado, eu vou identificar qual a alternativa que melhor responde à questão. Então, eu vou ter aqui na letra A, que o verbo é o heard, na letra B, mentioned, na letra C, has been heard, e na letra D, went. Tanto a letra A quanto a letra D são passados simples de verbos irregulares. Na letra B é um verbo regular, né, com a adesão ali do sufixo ed. E a letra C, ela diz todas as demais. Mesmo que eu não tivesse, no caso dessa questão, o conhecimento sobre a utilização dos tempos verbais, eu identificaria de cara que o único tempo verbal diferente ali, né, é a letra C, porque traz o auxiliar has been. E as outras estão todas no passado simples. Então, coloquei ali embaixo que o passado simples é a ideia de algo terminado, que aconteceu num tempo específico e não tem consequências no presente. Aconteceu e morreu lá no passado. Já o present perfect, que é o caso do has been married, é uma ação realizada em um período não especificado entre o passado e o presente. Começou lá no passado, mas está vindo até o presente, tem consequências no presente. Nessa questão está se trabalhando os adjetivos, e a gente sabe que, assim como no português, adjetivos é uma classe de palavras que servem para caracterizar seres e coisas, né? E aqui o que eu vou buscar nessa questão? Qual adjetivo usado no texto comunica o mesmo significado, tem o mesmo significado, apresenta a mesma ideia que improbable. E aqui
o improbable já me remete a cognato, né? Eu já sei que improbable está muito parecido com improvável. E eu tenho em itálico a sentença que aparece no texto, também tenho a identificação que é no parágrafo 4, e como ela aparece nessa sentença. Scientists think the prospect of life is improbable. Observando as alternativas, eu também posso me utilizar de cognatos para identificar que a letra C e a letra D remetem às palavras conhecidas no português: common, comum, consensual, consensual. Elas têm alguma coisa a ver com improbable? Não. Então, eu já elimino essas duas questões, né? E aí eu fico com a A e com a B. Unlikely e reasonable. Reasonable, se eu tenho um conhecimento da palavra reason, eu sei que é razão, então razoável. É a mesma coisa que improbable? Não. Então, me sobra a letra A, que também tem um prefixo, unlikely, como improbable. Então, eu mato a questão aqui se eu me utilizo dessas regras, desses conhecimentos todos, para identificar a resposta certa. Nessa questão aqui, a gente tem conhecimento de advérbios, né? E eles querem saber aqui qual o advérbio das alternativas dadas tem o mesmo significado que esse que está em negrito. Hopefully. Eu posso voltar lá no texto, parágrafo 5, e identificar dentro do contexto o que essa palavra quer dizer. Mas, basicamente, se eu tenho conhecimento de vocabulário, eu posso matar essa questão só lendo as alternativas. O que é hopefully? Nessa época do ano, a gente deseja muito hope. Hope é esperança. Então, me baseando também um pouco, utilizando o cognato, por exemplo, eu tenho a letra A, pessimistically, o pessimismo, lembra-se? Hope é esperança, o pessimismo não vai, né? Optimistically, otimismo. Cheerfully, alegremente. Carefully, cuidadosamente. Então, eu chego à conclusão que esperança passa a ideia de otimismo. Então, letra B, conhecimento do uso do advérbio, do vocabulário, o skimming pelo negrito, a identificação do parágrafo, tudo isso me ajuda na hora de buscar aqui a alternativa correta. Eu tenho aqui o uso de uma preposição, despite, que pode me remeter ao português, né, utilizando a questão do cognato, a despeito de. Apesar de o significado, despite the polarization it brings about. E aí, então, apesar da polarização, aquilo traz. E eu não tenho aqui a identificação no parágrafo de onde ela está. Basicamente, essa questão pede o conhecimento da preposição, do significado da preposição, de como se utiliza, mas ela vem de acordo com a compreensão do texto. Então, apesar da polarização que ela traz, o assunto do texto, tarararará. Então, aqui eles estão juntando esse conhecimento da preposição junto com a compreensão do que vem no texto. Essa outra questão, ela não é uma cobrança de gramática, de conhecimento gramatical, porque você consegue resolver a questão até se você começar a ler o enunciado lá na palavra what, né? Eu só trouxe porque é também uma preposição e ela confunde, porque besides com S é uma preposição que em alguns momentos ela tem a função de locução adverbial, quer dizer além do mais, além disso, além de, tem como sinônimos in addition to ou as well as, é diferente do besides sem o S, que também é uma preposição, e é usada de maneira diferente, é ao lado de e próximo de. Então, só para chamar a atenção de vocês, que a utilização da preposição na construção do enunciado pode fazer a diferença. Nesse caso específico aqui, não. Se eu começo a ler o enunciado a partir do what, eu consigo
resolver a questão. Óbvio que aqui no caso eu tenho que voltar lá no texto, tá bom? Então, basicamente, o que a gente estuda? Pronomes, tempos verbais, voz passiva, conjunções, preposições, substantivos contáveis, incontáveis, advérbios. Nós estamos há uma semana praticamente do vestibular e não dá para estudar profundamente todos esses temas, mas é possível fazer um resumo, um mapa mental dos principais pronomes, dos principais tempos verbais, quando se usa, o que é a voz passiva, como é que eu construo, quais as conjunções e preposições mais usadas, principais, que eu mais vejo em textos, substantivos contáveis e incontáveis, como se constroem os advérbios, quais são os principais. Tudo isso a gente pode ir arrumando durante o período que a gente está estudando, né? Lembrando sempre, gente, que o contato com diferentes tipos de textos, com diferentes gêneros literários, nos ajudam nessa aquisição de vocabulário e na identificação do uso da gramática dentro desse texto. A gente não vai, de uma hora para outra, construir um conhecimento. A gente vai, aos poucos, estudando e formando esse conhecimento, um livrinho para que a gente possa lembrar na hora de revisar, porque agora é o momento de revisão. A prova é dia 17, faltam aí 10 dias, e como é que eu organizo o meu estudo? Então, tem outras matérias para que sejam estudadas também, mas basicamente pontuar aquelas dificuldades maiores para que eu possa voltar e fazer um resumo e rever os pontos principais para estar fresquinho na prova. Então, hoje a gente fica por aqui. Eu espero que todos tenham boa prova e, de repente, a gente volta para mais dicas até domingo. Bom, boa sorte a todos, boa prova e que todos tenham o resultado que desejam alcançados. Até a próxima.